você comentou aqui, e esse você entrar de vez no mundo das viagens, como você disse, foi apenas com 27 anos? O que despertou essa vontade? É um desejo já antigo? Não, eu Não, eu trabalhava trabalhava e, no Foi na aberto foi aberto. com os caras. E aí teve um cara do trabalho que ele tinha ido um ano anterior na Argentina e Chile e queria voltar. Eu era amigo dele e aí ele perguntou: quer ir? E eu meio que. Eu já tinha parado com banda, eu tava sem hobby, sem muita motivação. Vamos aí, né? Vou ver como é que é. Eu não tinha muito interesse em viajar, não. Mas eu queria mais curiosidade, né? Aí fui eu, ele, esse cara que tava organizando, e foi um outro amigo que não tinha experiência nenhuma com viagem, que ele ia me encontrar a gente no dia seguinte em Buenos Aires, no aeroporto. Então fui eu e esse, que era o Márcio, fomos para Buenos Aires, e no dia seguinte ia encontrar o outro. E aí. Só que esse Márcio que tava com o roteiro, tudo, eu só tava indo na onda. Chegou o primeiro dia em Buenos Aires, deu uma volta lá, e de noite ele começou a passar mal, vomitar, empipocar o corpo. Ele falou: eu vou ter que voltar urgente pro Brasil, não sei o quê. E aí ele só me deu um papel aí um rascunho do roteiro. A internet nem tinha muita coisa naquela época. E aí, o que que eu fiz? Eu tinha a opção de ficar me lamentando e ficar no hostel lá. Puta, que bosta. Eu podia ser um loser e voltar também, né? Mas não, eu peguei o. Na verdade, uma amiga minha tinha me sugerido uns pontos turísticos de Buenos Aires e eu nem tinha lido o e-mail. Só que aí eu peguei, eu li o e-mail dela e naquele mesmo dia de noite eu saí andando por Buenos Aires e fui ver lá procurar um bar de que tocasse tango, cara. E eu saí de madrugada lá no meio da cidade e dane-se. E achei um bar que toca tango. E aí no dia seguinte eu ia me encontrar com outro cara que ia viajar, já no aeroporto de Buenos Aires. E eu não sabia que naquela época, ao menos, no ônibus, você tinha que colocar moeda para pagar. E eu fui mó cabaço, eu nem sabia disso. Eu peguei o ônibus e não tinha como pagar. E eu tive que ficar pedindo dinheiro para as pessoas. Não por não ter dinheiro, tinha moeda, né? Uma menina lá ficou com pena de mim e me deu umas moedas lá e eu paguei. E aí eu encontrei com ele, ele também não manjava nada. A gente foi lá para Ushuaia, que é lá na Patagônia, ao sul da Argentina. E a gente foi num parque lá de gelo e a gente se perdeu no parque. Se não chegasse a tempo lá no ponto que se a excursão passasse a noite no parque, a gente ia morrer congelado. E em suma era isso. Só que a gente conseguiu encontrar. E aí perdemos o ônibus que é para Torres del Paine. E aí tivemos que mudar o trajeto. Aí depois fomos lá para Santiago do Chile. Aí eu desenhei na mão um mapinha dos pontos turísticos. Vamos. Que aí eu já meio que eu comecei a gostar da coisa de montar roteiro, entendeu? Enfim, foi uma viagem meio bosta, assim. Não deu para aproveitar muito. Só que o negócio que eu acho que eu nunca ia fazer, que eu ia ficar com medo de viajar sozinho, foi na marra, né? O cara ficou doente e saiu fora. Foi na força bruta. E aí, como a viagem não foi muito proveitosa nesse sentido de roteiro, eu fiquei bem puto. E eu, não, agora no próximo ano eu vou montar uma viagem perfeita. Quem quiser vir comigo, vem. Quem não quiser vir comigo, eu vou sozinho. E aí eu bolei um roteiro de Peru, Bolívia e Chile lá, deserto do Atacama, Salar de Uyuni. E aconteceu que realmente ninguém foi comigo, e eu fui sozinho, meus pais ficaram desesperados, mas eu não, eu quero ir. E aí eu executei a viagem, foi tudo perfeito, cara, o que eu tinha planejado. Aí eu viciei, né? Eu no ano seguinte, não, agora eu quero ir num lugar mais difícil ainda, eu vou ir pra Índia. E aí no ano seguinte eu fui pra Índia e Nepal, fui fazer safari pra ver rinoceronte. Só a Índia por si só foi o meu país favorito, tá? O lugar mais bizarro que eu já fui. Culturalmente, tudo é diferente lá. E aí foi ladeira acima, cara. Aí eu depois fiz uma viagem que eu fui pro Transiberiano, eu fui pra Coreia do Norte, eu fui pro Irã, fui pro Mianmar, fui pra China, fui 42 países, cara. Então aí todo ano nas férias eu viajo. Só esse ano que eu não viajei por um motivo aí, uns problemas de saúde na família, mas
eu tento viajar todo ano, fazer mochilão, ficar um mês em outro país que ninguém fala a minha língua. Não importa ficar andando sozinho, eu acho legal explorar. É uma mini aventura, né? Eu faço uma Além disso, planejo viagem um mês antes. Antes era 3 meses, agora um mês antes já planejo, já vejo toda a burocracia e depois é bem relaxante, cara. além desse da Argentina, teve outro perrengue assim que você passou? Porque assim, viagem é maravilhoso, mas parece que é um imã de coisa que dá errado às vezes, né? É, foi lá na Etiópia, cara. Essa viagem, sorte que eu tava com um amigo, que é o Fernando, que é o @Barão Mochileiro, que ele também gosta de viajar. Eu fui com um amigo lá na Etiópia, nós fomos em lugares bem hardcore, assim, nós fomos no deserto de Danakil, no vulcão Eftali, que é uma região que a Etiópia faz fronteira com a Eritreia, só que lá tem muito grupo paramilitar, né, que eles estão sempre atirando nos outros. Inclusive, teve um ano que o turista morreu, que os caras atiraram nele e num guia. Mas nos outros anos não aconteceu nada. Aí eu pensei, dá medo, mas, pô, se todo dia vai turista lá e só um que morreu, se eu for morrer lá é porque é pra eu morrer mesmo, né? Aí nós fomos. Foi bem trash. Eu podia aqui descrever toda a aventura e tal. É que não tem a ver com perrengue, né? Que a gente são 3 dias nesse deserto de Danakil. Aí tem um jeep e vai lá pro meio do deserto. E para dormir, primeira noite dormimos na rede ao relento. Tinha uns camelos no meio do deserto. A segunda noite nós chegamos lá no vulcão e nós montamos um acampamento assim no lado do vulcão. E aí a gente subiu no vulcão de noite, né? Pra ver a lava é melhor de noite. De dia você não enxerga muito, porque tem muita fumaça. E a gente andou 1 hora lá em direção à boca do vulcão, via uma fumaça assim, tinha que tapar com a roupa, começava a dar coceira no céu da boca. Era horrível a sensação, mas chegamos lá na boca do vulcão e a lava fazia uns barulhos tipo água do mar. E aí, pra olhar a lava lá, você já fica bem na ponta, né? Só que sentia meio que o chão tremer assim, dá um medo. Aí, pra olhar lá, eu tinha que dar a mão pro guia e olhar assim, né? Se o guia soltasse a nossa mão, caía na lava, cara. Eu resolvi confiar no guia. E aí, depois voltamos pra dormir na boca do vulcão, só que o chão era todo cheio de pedra e tinha umas baratas. Mas aquelas, não é barata de esgoto, aquelas baratas de pedra. E a cama, eles jogaram o edredom em cima das pedras lá e a gente dormia no chão. Tinha até que se ajeitar assim pra não deitar bem em cima de uma pedra na coluna, assim. E as baratas andando assim, ao relento. E o vulcão lá, se o vulcão entrasse em erupção, a gente morria, né? Foi bem. Aí depois fomos lá, Libela, uma cidade lá que tem um cristianismo que não tem nada a ver com o cristianismo romano. Que foi, sei lá, se é um apóstolo foi lá. E a Etiópia nunca foi colonizada, então é um cristianismo totalmente diferente do que a gente conhece. E não deixa de estar certo, né? E é bem bizarro. E aí depois desse país, o que a gente ia fazer? Esse país dessa cidade. Dentro da Etiópia é uns aviãozinhos que cabe umas 30 pessoas que vai nessas cidadezinhas. Porque pela estrada esquece, cara. Pela estrada. Nós até pegamos um trecho de 5 horas de estrada, é horrível. Fica tudo telepidando do lado do abismo. Aí fomos parar no restaurante. O restaurante eles comem muita carne, né? Carne com massa. As carnes lá do açougueiro cheio de mosca varejeira pousada. Nós não comemos, ficamos com nojo, cara. E elas devem botar ovo à vontade na carne. É um nível de bem bem arcaico assim. Imagino que na Idade Média devia ser assim. Então nós pegamos um avião. E a gente ia para uma cidade que chama Harar, que é uma cidade que, sim, a luz é por gerador, não tem quase luz. E é uma cidade tão ancestral que o pessoal dá comida pra hiena, assim, na mão. Como se fosse bicho de estimação. Só que a hiena é perigosíssimo, hiena. Ele morde lá, não te lá. É um cachorro muito pior que um pitbull. Só que aí tinha que pegar um avião para a capital da Etiópia, que é Addis Abeba, e essa cidade.
Só que o avião para a capital Addis Abeba, Seu ele áudio desligou. atrasou. Ele Tem atrasou. áudio. Nossa, eu tô há quanto Nossa, tempo? eu tô há quanto tempo? Não, acabou agora, foi agora. Só que esse avião Só para que a esse avião. capital, para Addis Abeba, ele atrasou. E aí nós tivemos que pegar o segundo avião. E o avião para essa cidade ancestral nós perdemos. Nós ficamos mó triste. Só que aí nessa noite eu comecei a ter uma cólica. Era tipo uma vontade de cagar, mas você tentava e não saía nada. E ficava essa cólica e cada vez aumentando, eu tive que ir pro hospital. E aí já me internaram, porque eles nem conseguiam, eles não tinham tomografia, então eles estavam vindo por ultrassom. Eles estavam na dúvida se era apendicite ou se era infecção intestinal. E aí eles deram antibiótico, me deixaram 2 dias internado lá. E aí o médico principal lá falou, ó, se você melhorar é que é infecção intestinal, mas se não melhorar nós vamos ter que te operar, porque é apendicite. E o pessoal da Etiópia, eles têm a mania de fazer assim, pra qualquer coisa, né? Aí o cara foi fazer ultrassom em mim e ele tava olhando com outro enfermeiro lá e... É que eu ia fazer... Eu, putz, e agora? Tô fudido. Só que eu peguei guia alguma coisa? Não. Conclusão, eu melhorei. Aí eu continuei viajando 15 dias. Que eu fui ainda no safari na Tanzânia, eu fui para Israel, Jordânia, fui para Palestina. Só que ainda para piorar a situação, eu tive flebite. Flebite é uma infecção que dá na veia quando você enfia uma agulha muito grossa para tomar soro. Algumas pessoas têm. Meu braço tava gigante de inchado, cara. Tava inchadaço. Mais um negócio pra ficar nervoso. Aí beleza, eu viajei mais 15 dias, aí eu voltei pro Brasil. Cara, deu mais uma semana, eu passei mal de novo. Aí eu fui pro hospital aqui no Brasil, fizeram tomografia e falaram, é apendicite mesmo. Aí você vê que bizarro, né? Que eu poderia estar naquela cidade lá que mal tem luz e ter morrido, sei lá. Mas o avião atrasou e fui parar na capital, que era o melhor hospital que tinha lá na Etiópia. E ainda a apendicite estacionou e eu pude viajar mais 15 dias. É muito surreal isso aí, né? É sorte ou é místico? Eu não sei. É bem estranho isso aí, cara. É muita coincidência, assim, pra dar tudo certo, né? Porque, pra quem não sabe, apendicite, aquela aguda que dá dor à pessoa, aquela tem que operar na hora, mas tem uma que é crônica, ela fica só ameaçando. E era dessas que eu tive. E esse foi o maior perrengue, assim, de viagem. Sim, viagem, cara. Caraca. Nossa. É aqueles que a gente não tem que comentar. É bizarro, É cara. Foi bizarro. bizarro.